Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter mais uma aula do nosso módulo de sistema de abastecimento de água, onde a gente vai tratar hoje propriamente das tecnologias que a gente pode aplicar para o tratamento de água com vistas ao abastecimento humano. Então, eu sou a Luísa Castro, sou engenheira ambiental e sanitarista, e eu atuo há mais de 10 anos na área de regulação e fiscalização do saneamento básico. Então, para a gente começar essa aula, é importante a gente entender, como que funciona o tratamento da água para o abastecimento público. Então, a gente precisa passar por diversas etapas, dentro do tratamento de água, para poder adequar as características da água que a gente captou lá nos mananciais aos padrões de potabilidade que são definidos pelo Ministério da Saúde. E aí isso vai envolver, todas essas etapas vão envolver diversos processos físicos e químicos para tornar essa água potável. Então, a gente tem três tipos de tratamento mais comumente empregados, e dentro de cada um desses tratamentos a gente tem diversas etapas. Então, começando pelo tratamento simplificado, como o próprio nome já diz, é um tratamento onde a gente vai apenas adicionar o cloro para fazer a desinfecção da água e o flúor na água antes de distribuir à população. A gente tem também o tratamento convencional, que é o tratamento mais comumente empregado nas estações de tratamento de água, que envolvem diversas etapas. A primeira etapa é a etapa de coagulação e floculação, que a gente pode ver aqui na imagem, onde a gente vai adicionar uma substância que vai aglomerar essas partículas de sujeira e vai formar os flocos. Depois a gente tem a etapa de decantação, onde as partículas desses flocos vão se depositar no fundo e vão ser retiradas. Depois a gente tem mais um processo que a gente chama de filtração, onde a gente consegue remover mais um pouquinho dessas impurezas, passando a água, então, por diversos meios filtrantes. E depois, no final, a gente vai ter a desinfecção e a fluoretação antes de distribuir essa água para a população. E também, um outro tipo de tratamento é o tratamento avançado, que está relacionado com a adição de outros processos do que o tratamento convencional para a melhoria da qualidade da água, como, por exemplo, a realização de pré-oxidação ou então o uso de membranas filtrantes. Então, na aula de hoje, nosso objetivo é olhar cada uma dessas etapas. Começando, então, aqui, a gente tem uma figura de uma estação de tratamento de água convencional com todas essas etapas, desde a entrada da água bruta aqui, com a parte de coagulação, floculação, decantação, filtração e também a desinfecção aqui dentro desse tanque de contato para poder ser distribuída à população. Então, começando pela etapa de coagulação. A coagulação é um processo físico-químico que consiste na adição homogênea de um agente coagulante, seguido por uma agitação violenta da água, que a gente chama de mistura rápida, para provocar a desestabilização elétrica das partículas que estão na forma coloidal ou em suspensão, facilitando a agregação e a formação de flocos. Então, aqui a gente tem, a gente tem aqui uma figura, do principal dispositivo de mistura rápida, onde a gente vai propiciar a coagulação, que se chama calha partial. Então, aqui a gente pode ver a aplicação homogênea do agente coagulante, e aí a gente tem os agentes coagulantes mais empregados, são o sulfato de alumínio, o cloreto férrico e o cloreto de polialumínio. E aí a gente tem aqui um ressalto, dentro dessa calha partial, que vai propiciar essa agitação da água, onde a gente chama um local de mistura rápida, exatamente para provocar essa desestabilização das partículas. Além da calha partial, a gente tem outros dispositivos, como, por exemplo, aqui nessa imagem, os agitadores mecânicos, que também vão promover aqui essa mistura rápida da água com o coagulante. E aí, como uma boa prática dentro dessa etapa de coagulação, é importante, a gente ter um controle adequado do pH, porque esses agentes que a gente aplica na água, esses coagulantes, eles são ácidos e eles vão consumir a alcalinidade, pode reduzir o pH e prejudicar as etapas posteriores. Então, é importante ter um controle bem preciso do pH nessa etapa de coagulação. Depois que a gente aplica o produto e faz essa agitação, a gente tem a etapa de floculação, que é também chamada de uma mistura lenta, Então, é o processo pelo qual as partículas, esses coágulos que estão se formando, eles vão se aglutinar em pequenas massas
e com o peso específico maior do que a água vão formar os flocos, porque as partículas desestabilizadas elas vão se chocando umas nas outras, né, e vão formando esses flocos maiores e mais pesados. Então, a gente tem aqui, né, um tipo de floculador que a gente chama de chicana, que é um floculador hidráulico, onde a água ela vai passando lentamente por todo esse caminho, né? E aí, nesse processo, os flocos vão se chocando, vão ganhando peso para poder serem removidos na etapa seguinte. Nesse processo, a gente pode também adicionar um polímero, né, que é um composto químico de grande cadeia molecular, que vai auxiliar a aumentar esse tamanho dos flocos de forma mais rápida e ganhar um peso um pouco maior para depois ser removido na etapa seguinte. Além, né, dos floculadores hidráulicos que a gente tem nessa imagem, a gente tem também floculadores do tipo mecânico, né, como misturadores aqui em turbinas ou então em pá rotativas, que vão também propiciar essa mistura lenta da água. Depois de a gente formar bem os flocos, a gente passa para a etapa de decantação, que é o processo de separação sólido-líquido que vai promover a remoção dos flocos formados, porque os flocos que cresceram ali, né, que ganharam um certo tamanho na floculação, eles vão se depositar no fundo do decantador pela ação da gravidade para depois serem removidos. Então, uma etapa onde a gente deixa realmente a água estabilizada, né, parada, para que a gente consiga promover essa decantação. E aí a gente tem também, né, alguns tipos de decantadores, de fluxo horizontal ou vertical, de fluxo ascendente ou descendente. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de como que funciona um decantador horizontal com a entrada da água aqui na parte de cima, e essa zona aqui de decantação, onde as partículas, com o tempo, vão se depositar aqui no fundo. Então, é importante que esse lodo aqui que é formado, né, com os flocos, ele vai precisar de tempos em tempos ser removido, então a gente vai precisar fazer uma descarga desse lodo. E aqui a gente também tem um modelo, né, de como que seria um decantador vertical, onde a água ela vai também entrando aqui na parte inferior e a gente vai ter aqui os flocos sendo depositados no fundo, com a possibilidade de realizar a descarga desse lodo e aí destinar para um tratamento adequado. Depois que a gente finalizou, a gente tem também, paralelo à decantação, a gente tem um outro processo que pode ser colocado como uma alternativa à decantação, que é a flotação. É o processo inverso, vamos dizer assim, da decantação. Em vez de a gente trazer as partículas pela ação da gravidade para o fundo, a gente vai flotar essas partículas, a gente vai acender essas partículas para essa parte superior aqui do tanque, através da aplicação de microbolhas de ar aqui embaixo, que vão arrastar essas partículas para a parte superior e a gente vai ter um processo de raspagem do lodo aqui, onde a gente vai conseguir remover esse lodo que vai ficar na parte superior e também destinar para um tratamento adequado. E aí, depois que a gente fez esse processo de clarificação, né, seja pela decantação ou pela flotação, a gente passa pela etapa de filtração. Existe, né, na literatura uma convenção de que 95% das impurezas elas são removidas nesse processo de floculação e decantação, e os 5% restantes das impurezas vão ser removidos na etapa de filtração. Então, os filtros, né, na verdade, são tanques compostos por diversos meios filtrantes, como, por exemplo, camada de areia, pedregulho, cascalho, carvão antracito, enfim, a gente tem várias camadas com granulometrias diferentes, onde esses flocos aí que não foram removidos na etapa anterior, eles vão ficar retidos. E à medida que a água ela vai passando por esse meio filtrante, a gente vai ter essa deposição dos flocos nas camadas filtrantes, né? Nos poros que a gente vai ter entre as partículas do meio filtrante, nos vazios entre as partículas dos meios filtrantes, as impurezas vão ficar retidas ali. E aí, de tempos em tempos, a gente vai precisar fazer uma lavagem desse filtro, porque esses espaços vazios estão colmatados, né? Estão cheios, e aí o filtro ele perde a sua função. Então, a gente vai precisar, né, de tempos em tempos, fazer uma lavagem desse filtro. E essa etapa de filtração ela é importante não só para remover a turbidez da água, mas também é um processo onde a gente inicia a remoção de micro-organismos patogênicos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de como que funciona um filtro,
E aí a gente tem 2 tipos de filtração, né? Basicamente, os filtros lentos e os filtros rápidos. Os filtros lentos, eles têm uma taxa de filtração muito baixa, né? E então, a água ela é aplicada no filtro lento de forma muito devagar, e aí a gente só pode utilizar esse tipo de técnica quando eu tiver uma água com baixíssima turbidez, né? E aí, consequentemente, eu vou precisar, como essa taxa de filtração é muito baixa, eu vou precisar de uma área muito grande para poder construir esse meu filtro, né? Então, é uma tecnologia que a gente acaba utilizando mais em municípios menores, em municípios onde eu tenho uma boa qualidade da água bruta, e aí eu consigo, ou em municípios também onde eu consigo ter uma área grande, né, para instalar um filtro desse. Então, ele tem, né, além dessas questões técnicas que precisam ser levadas em conta na hora de projetar esse sistema, né, essa tecnologia, esse filtro ele também tem um grande benefício, que é propiciar uma atividade biológica na camada superior do filtro, que vai provocar uma certa desinfecção da água com qualidade, né? Onde a gente vai ter ali uma atividade microbiológica bem grande que vai propiciar essa inativação dos micro-organismos patogênicos. Em contrapartida, a gente tem um outro tipo de filtro, que é o filtro rápido, utilizado nos processos convencionais, né, de tratamento de água, que ele é um filtro que opera com taxas de filtração bem superior, né, e tem essa necessidade realmente de eu remover as partículas antes com as etapas de coagulação e foloculação e decantação. Depois que a gente finaliza, então, essa parte de clarificação, né, removendo todas as impurezas presentes na água, a gente tem as etapas de desinfecção e fluoretação. A desinfecção, então, é a aplicação de um desinfetante para promover a remoção dos micro-organismos patogênicos e a inativação de alguns outros organismos indesejáveis, né? Então, as etapas anteriores de clarificação elas também podem oferecer uma boa eficiência, mas é importante a gente sempre passar por uma etapa de desinfecção, sendo inclusive, né, um requisito obrigatório determinado na portaria número 888 de 2021 do Ministério da Saúde. E aí, para fazer a desinfecção, a gente tem diversos desinfetantes que podem ser empregados, principalmente à base de cloro, né? Então, a gente tem aqui na imagem cilindros de cloro gasoso. A gente pode utilizar também hipoclorito de sódio ou de cálcio, dióxido de cloro. E depois, é importante, né, que esse cloro também ele passe por um tanque de contato, exatamente para esse agente desinfetante ter contato com a água e poder propiciar essa desinfecção, né? E depois que faz a desinfecção, a gente tem a etapa de fluoretação, que também se adiciona, né, compostos relacionados a flúor, então normalmente o ácido fluorsilícico, que vai liberar o fluoreto na água, sendo também uma obrigação do Ministério da Saúde, muito relacionado pela prevenção das cáries dentárias no Brasil. E aí a gente tem diversos fatores que podem influenciar na eficiência desse tratamento, então, considerando cada uma das etapas que a gente tem, né, clarificação, que é composto pela etapa de coagulação, floculação, decantação e filtração, a gente tem um objetivo, né, nesse caso, de remover a turbidez, a cor, e de forma secundária também a matéria orgânica, e a gente tem vários fatores na literatura que mostram que podem influenciar cada uma dessas etapas de tratamento, né? Então é importante também dar uma boa lida nessa referência, porque vai relacionar aí quais são os cuidados que a gente precisa ter na hora de aplicar um tratamento, de escolher um tratamento depois de operar e manter com eficiência e qualidade o tratamento da água. Então, aqui eu também deixo algumas referências, né, sobre essa aula, se vocês quiserem consultar. Existe um livro bem interessante do Di Bernardi Dantas sobre os métodos e técnicas de tratamento. E no mais, eu agradeço aí pela atenção na aula de hoje.